Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que na data de hoje, dia 19/6, estamos aqui reunidos para o lançamento do programa Nova Etapa, preparando você para outra fase da vida. Este evento está sendo transmitido pela internet, em tempo real, aos polos da Escola FEPESP, nas unidades regionais de Campinas, Piracicaba, Santos e São José do Rio Preto, e através do site da Escola FEPESP. Convidamos para compor a mesa o presidente da diretoria executiva, o Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira. Nossa primeira vice-presidente, doutora Thaís Helena Costa, neste ato, representando os membros da comissão do programa Nova Etapa. Nosso segundo vice-presidente, doutor João Batista Carvalho. Nosso diretor econômico-financeiro, doutor Antônio Arnosti. Nosso conselheiro e coordenador do programa Nova Etapa, Dr. Luiz Manuel Geraldes. Registramos e agradecemos a presença dos membros de nossa diretoria executiva, dos nossos coordenadores, os membros dos conselhos deliberativo e fiscal. Agradecemos ainda a presença dos nossos funcionários, convidados e dos integrantes do nosso grupo da amizade, grupo este que sempre nos prestigia. Agradeço especialmente a presença do Dr. José Luiz Riani, que posteriormente ministrará uma palestra. O programa Nova Etapa foi regulamentado com a publicação das portarias de número 17 de 2013 e 34 de 2013, que a priori foi denominado Programa de Preparação para a Aposentadoria, o PPA, e instituiu a seguinte comissão: Dr. Luiz Manuel Geraldes, coordenador, doutora Thaís Helena Costa, doutor Gilmar Beluso Bolognani, doutora Leda Regina Machado de Lima, doutora Elizabeth Machado Balesteiros, doutor Nivaldo Campos Camargo, doutor Reinaldo dos Anjos, doutor Marcos José Marques de Almeida, Sandra Lúcia Fernandes Marinho, Soraya Laplaca Ramos e doutor José Luiz Riani Costa. Ouviremos o conselheiro e coordenador do programa Nova Etapa, o doutor Luiz Manuel Geraldes. Sim. Está perto. Senhor presidente, doutor Antônio Carlos Duarte Moreira, senhora vice-presidente, doutora Thaís Helena Costa, neste ato representando aqui a comissão de trabalho, doutor João Batista de Carvalho, segundo vice-presidente da FIPESP, doutor Antônio Arnosti, diretor econômico-financeiro, demais colegas conselheiros aqui presentes, senhores associados, colaboradores da FIPESP. Boa tarde. Boa tarde também, especial aos integrantes do grupo da amizade que nos prestigiam aqui. Nós praticamente invadimos um espaço deles hoje aqui para fazer o lançamento do programa. Também aos associados que nos acompanham em outras unidades da FIPESP, na Grande São Paulo e no interior do Estado. Antes de apresentar os integrantes da nossa equipe de trabalho para o Nova Etapa, farei uma breve exposição do programa. Começo introduzindo com o seguinte: em outubro de 2010, fizemos uma proposição ao Conselho Deliberativo para constituir uma comissão de conselheiros para estudar a matéria Previdência Social. Constituímos um grupo de estudo e esse grupo acabou elaborando um trabalho, uma cartilha denominada Guia 81, que tem 81 perguntas e respostas sobre Previdência. E está disponível para todos no site da FIPESP, já há algum tempo. Né? Esse foi o início. Agora, mais recentemente, em outubro de 2012,
resolvemos dar continuidade aos trabalhos nesta área de previdência, propondo a implantação aqui na FIPESP de um programa de preparação para a aposentadoria. A ideia veio de dois dos nossos associados, o casal José Luiz Riane Costa, está aqui presente, e a Marilis Maria Muscari Riane Costa. Os dois me procuraram num evento da FIPESP no Guarujá, o segundo encontro estadual de servidores públicos, e apresentaram um prospecto para mim com a ideia básica do preparação para a aposentadoria. E eu peguei esse prospecto, que se fundamenta na Lei Federal 10.741, inciso 2, artigo 28, que é a lei do Estatuto do Idoso, né? E trouxe essa proposta para o plenário do Conselho Deliberativo. O plenário do Conselho, mais uma vez, acolheu essa proposição e ela foi encaminhada ao crivo do presidente da diretoria executiva, que, por sua vez, constituiu uma comissão especial de trabalho para a efetivação da medida. Ele constituiu um grupo multidisciplinar, formado por advogado, médico, contador, psicólogo, administrador, professor e, em especial, todos, reuniu pessoas que, por suas próprias experiências no serviço público, pudessem contribuir com o bom desenvolvimento desse programa. Recebemos, então, a essencial contribuição do nosso departamento de marketing, com a criação de uma logomarca e um slogan que passam a acompanhar o produto, que é Programa Nova Etapa, preparando você para outra fase da vida. Eu queria fazer um agradecimento especial aqui ao pessoal do marketing, a Cíntia de Souza Borges, que está aqui presente, a Zilka Fialho da Silva e a Cláudia Amamoto, porque conseguiram apanhar com esta frase, com essa marca, o espírito do programa, que é realmente preparar as pessoas que estão próximo da aposentadoria para uma nova etapa da vida. A quem se destina esse programa? Esse programa se destina ao servidor público associado que nos próximos 3 anos seja capaz de preencher os requisitos da aposentadoria. Resolvemos envolver também, como parceiro colaborador, o servidor público associado já aposentado, que além de contribuir com a preparação do colega, certamente se beneficiará com as ações do programa. Então estão incluídos no programa tanto o servidor público que está há 3 anos para se aposentar, quanto o servidor público já aposentado. Formaremos então um grupo e nós vamos contribuir assim uns com os outros, para poder nos preparar para a aposentadoria. Qual é o foco do programa? O foco do programa é a valorização da pessoa em razão do conhecimento que acumulou durante a vida. É a preocupação com a adaptação para uma nova etapa da vida, aprender a desenvolver a autoestima, discutir planos para o futuro e o convívio familiar, ajudar na solução de dúvidas, como por exemplo, se aquele é o melhor momento para se aposentar ou não, se vai ou não ter perda financeira, que direitos tem a pessoa no período pré-aposentadoria e pós-aposentadoria, dúvidas sobre a saúde, hábitos alimentares, prevenção de doenças, sugestões de lazer, viagens, filmes, etc. Estas são apenas algumas dicas extraídas de programas semelhantes de muito sucesso. Existem outros programas de preparação para a aposentadoria, desenvolvidos por órgãos públicos, de muito sucesso, que a gente está conhecendo para poder aproveitar o que eles têm de melhor. Depois, o que é o programa Nova Etapa e como ele começa a funcionar a partir de hoje aqui na FIPESP. Este programa ele se constitui de ações de incentivo à prática de atividades físicas, cursos e palestras informativas, como teremos uma hoje aqui, no lançamento, viagens e excursões promocionais, exibição de filmes e vídeos relacionados ao tema, seguidos de debates. Então, por exemplo, a gente vai ter uma oportunidade de exibir aqui um filme relacionado ao tema de aposentadoria, e depois que terminar a exibição do filme, vai ter alguém aqui, nós vamos estimular o debate a respeito do que a gente viu no filme, né? Incentivo à cultura e ao lazer, atendimento ambulatorial com orientações de saúde, um espaço que a gente pretende conseguir com o presidente aqui, um espaço na folha do servidor para divulgar mensagens
relacionadas ao programa. Sempre que a gente puder divulgar as mensagens relacionadas ao programa. Para o desenvolvimento dessas ações, vamos contar com o apoio da Escola FIPESP, já representada aqui pela Sandra Marinho, não sei se ela está aqui, Sandra Marinho, das coordenadorias vinculadas à diretoria executiva, que é a Coordenadoria de Assistência Social, incluindo aí o Grupo da Amizade, a Coordenadoria de Esportes, de Assistência à Saúde, de Turismo, de Eventos, de Associativismo, de Educação e Cultura, Coordenadoria de Administração, que já está representada aqui também pela nossa gerente de Gestão de Pessoas, a Soraya, está aqui, Soraya, e até pela Coordenadoria das ORLs. Tudo isto, obviamente, envolvendo todas as nossas unidades do interior. Durante o desenvolvimento dessas ações, vamos cadastrando parceiros de 2 categorias. Então, durante o desenvolvimento, vamos imaginar que todo mês tenha um evento aqui do programa Nova Etapa. Durante esses eventos, e começa a partir de hoje, nós vamos cadastrando pessoas em 2 categorias. A primeira categoria, associados a 3 anos de se aposentar. E a outra categoria, associados já aposentados. Esses associados, parceiros, passam a integrar a comissão de trabalho, que eu já vou apresentar, e participar diretamente da evolução do programa, com sugestões e depoimentos pessoais. Formaremos, então, uma grande família Nova Etapa, imaginando pessoas que sejam capazes de evoluir juntas, produzindo afinidades e aprendendo uns com os outros o caminho da nova etapa, com saúde, paz, dignidade e felicidade. A estrutura do programa e o seu tamanho dependerá da formação destes grupos de associados. Associados cadastrados, integrantes ao grupo, serão convidados para eventos mais específicos, na outra fase desse programa, adequados às necessidades do grupo. Já consideramos cadastrados no Nova Etapa o presidente, na categoria de aposentado, a vice-presidente, na categoria de há 3 anos para se aposentar, o doutor Nivaldo, que está presente aqui, a Leda, a Elizabeth, o Reinaldo, na categoria aposentados, eu e o Gilmar, na categoria há 3 anos de se aposentar, né? Enfim, senhoras e senhores, associados, a ideia é que, a partir desse momento, do lançamento do programa, vocês utilizem 2 canais para poder se cadastrar ele. O primeiro canal é o e-mail do programa. Quem quiser anotar, a gente divulgou na folha do servidor já está na folha, que se chama novaetapa@afipesp.org.br. E a segunda via para a gente se cadastrar ao programa é a nossa secretária Mariane, que eu já vou apresentar daqui a pouco, ela vai falar o telefone dela, Mariane, que está aqui presente também para isso, né? E nós vamos nos cadastrar, então, ao programa. A partir desse cadastramento de eventos como esse, a gente vai sentindo onde está o nosso grupo que a gente deve trabalhar, né? Se o cadastramento veio, por exemplo, de Rio Claro, nós vamos trabalhar um evento no próximo mês em Rio Claro. Se esse cadastramento maior está numa outra região, nós vamos trabalhando e conhecendo as pessoas que vão fazendo parte dessa família, a família Nova Etapa. Tá? E eu gostaria de apresentar, então, a vocês a doutora Thaís Helena Costa, que é a primeira vice-presidente, faz parte da comissão com a gente, né? O doutor Gilmar Beluso Bolognani, que está aqui, trabalha comigo no Tribunal de Contas, na ativa. Gilmar, levanta a mão, né? E aproveitando, na hora que eu vou apresentando, se alguém quiser falar alguma coisa a respeito do programa, quiser acrescentar alguma coisa, está à vontade também. Tá? Depois, eu tenho aqui a conselheira Leda Regina Machado de Lima, que também faz parte do programa com a gente. A conselheira Elizabeth Machado Balesteiros, que já foi coordenadora da assistência social, todos conhecem, né? O conselheiro Nivaldo Campos Camargo,
está aqui presente. O Dr. Marcos José Marques de Almeida, que ele... O Dr. Marcos é advogado da FIPESP e está colaborando muito com a gente aqui nesse programa, passa a fazer parte da comissão, do grupo, para colaborar com a gente no programa. Depois, a gente convidou para fazer parte da comissão um associado, uma coisa meio diferente, a gente convidou um associado, o Dr. José Luiz Riane Costa, que é um médico associado de Rio Claro e um dos autores da proposta do programa. Né? Depois nós temos também a Sandra Lúcia Fernandes Marinho, que não está aqui no momento. A Sandra está aí? Sandra, da escola... A Sandra faz parte da escola FIPESP e nós vamos ter muito projeto desenvolvendo cursos a respeito desse tema também. Então ela está junto com a gente para isso também. Depois temos a Soraya Laplaca Ramos. A Soraya é do Recursos Humanos aqui da associação, e ela traz para nós uma outra visão, porque todos somos servidores públicos aqui, né? E ela traz uma visão de empresa privada para a gente, que também é importante, porque as empresas privadas é muito comum, ela trouxe para a gente um trabalho a respeito disso, é muito comum desenvolver esse tipo de programa, preocupado, que todos deviam se preocupar, né? Preocupado com quem está para se aposentar, né? Ou com quem já se aposentou também. Né? E temos também a Mariane de Souza Oliveira, que é a nossa secretária, que vai... A Mariane pode aproveitar para dizer o telefone dela para cadastramento. O telefone é o 3188-3174. Então, eu já disse os dois meios, né? Eu conto com a participação de todos através desse cadastramento, ou através do telefone que a Mariane acabou de dizer, ou através do e-mail novaetapa@fipesp.org.br. Aos poucos vamos todos conhecendo melhor esse programa. No desenvolvimento dele a gente vai acrescentando algumas coisas que consideramos importantes. Como eu disse, todos que se cadastrarem já passam a fazer parte da comissão, já podem dar sugestões através de e-mail ou por telefone, né? E a gente começa a desenvolver o programa a partir daí. Antes de prosseguir, eu quero retornar a palavra, então, para o cerimonial. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Esse é o programa. Agradecemos essa primeira explanação do Dr. Luiz Manuel Geraldes. E ouviremos o presidente da diretoria executiva, o Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira. Boa tarde a todos. É uma alegria. Vamos dar um boa tarde mais caloroso, né? Porque hoje nós temos que nos preparar para a vitória do Brasil, não é isso? Então vamos lá. Boa tarde, gente. Isso, o pessoal está com gás mesmo, hein? Bem, é uma alegria em estar com vocês, a minha saudação carinhosa aos nossos associados, às nossas associadas, aos nossos funcionários, ao grupo da amizade, e que estão colaborando com este novo evento da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Mas antes, o doutor Geraldo, quero fazer uma retificação, o senhor tem que me mudar aí desse cadastramento. Não é, doutor Gilmar? Eu não sou aposentado ainda. Mas né, eu não tenho os cabelos brancos do doutor Nivaldo, não é verdade? Então não cheguei ainda a esse ponto de me aposentar. Vamos alterar a categoria aqui. Embora tenha tempo para fazê-lo. Né? Bem, gente, vamos falar um pouquinho dessa identidade da associação com os aposentados e futuros aposentados. Vocês que estão aqui conhecem os grandes embates que a associação tem empreendido desde a década de 80, quando nos preparávamos para a comissão constituinte que deu origem à Constituição da República Federativa do Brasil. Naquela oportunidade, a associação já pugnava por preparativos visando a preparação dos futuros aposentados. A associação esteve em Brasília por diversas oportunidades para fazer consignar na Constituição da República os direitos dos servidores que iriam se aposentar no futuro.
Então, essa é uma grande marca, para não falarmos de marcas anteriores à Constituição de 88. Já em 1998, um pouco antes de 98, nós nos preparávamos aqui na associação com reuniões contra aquilo que seria depois denominado Emenda 20 à Constituição, que retirou direitos consagrados, direitos adquiridos dos servidores públicos. Isso no governo Fernando Henrique Cardoso. Entre elas, as vantagens pessoais e ainda o estabelecimento de um teto para a aposentadoria. E entre outras malícias que o governo conseguiu impor, mas aí de forma ainda legal, não é o mensalão, mas o governo fez e colocou casuísmos que originaram essa emenda complementar à Constituição, a emenda número 20, de 1998. A associação, em 1999, com a grande preocupação da criação de um Instituto Previdenciário dos Servidores Públicos, participou de uma grandiosa passeata, acho que antecedendo essas manifestações que nós estamos assistindo, né? Nós nos concentramos ali de frente ao estádio do Morumbi e seguimos para o Palácio dos Bandeirantes. E houve um verdadeiro embate com o governador da época para que retirasse da Assembleia Legislativa o projeto que criava uma aposentadoria em que o aposentado iria pagar na sua alíquota de desconto não 11%, mas 25%, 27% do produto do trabalho e da aposentadoria do servidor. Naquela oportunidade, lá no caminhão de som, em frente ao Palácio dos Bandeirantes, o governador da época, ele era muito impetuoso, ele subiu no caminhão, levou umas ovadas, essa é a realidade, era uma manifestação pacífica. Bom, ele não retirou o projeto, ficou dormitando nas gavetas da Assembleia Legislativa. Não se conseguiu nada. O Mário Covas simplesmente não mais falou sobre a proposta do governo, que era a emenda complementar à Constituição de São Paulo, que era a emenda complementar número 11/99. Vejam só os antecedentes históricos em que a associação tem participado. Mais à frente, a associação novamente ela protagoniza uma liderança para fazer frente à emenda 41, não a emenda em si, mas para que a emenda não vingasse. Estivemos em Brasília com o presidente da oportunidade, Antônio Tutílio, estivemos com lideranças de servidores públicos, falamos com todos os parlamentares, inclusive com um deputado que tinha grande afinidade com a nossa luta, que era o Jamil Murad, e que na oportunidade nos falou: olha, eu não posso votar com vocês, mas eu tenho simpatia pela causa de vocês, mas eu tenho que votar no governo, no PT, e votou. É essa emenda 41 que é produto do mensalão e que a associação, mais uma vez, está protagonizando uma liderança para a gente recuperar o dinheiro do pagamento das aposentadorias que, por conta da corrupção do mensalão, foi imposto a todos nós, servidores públicos. Supõe-se que os deputados levaram vantagens para aprovar o mensalão, que o Supremo Tribunal tem reiteradamente falado que realmente foi isso. E a associação lançou um manifesto colhendo assinaturas para a nulidade dessa emenda 41. Então, não é pouco. A associação, fora a PEC 555, muito bem lembrado, que obriga, olha, isso é realmente incrível, obriga o servidor público que se aposentou a contribuir mais uma vez para a sua aposentadoria, somente com o servidor público. É isso que nós estamos vivenciando, estamos liderando essa PEC 555/2006, ainda não foi votada
Não sei se há clima para essa votação, mas nós da associação já fizemos um abaixo-assinado. Muitos de vocês tiveram a oportunidade de assinar esse abaixo-assinado. A nossa vice-presidente fez uma entrega solene aos deputados e ao deputado Arnaldo Faria de Sá, no centro do professorado paulista, numa manhã histórica em que a maioria das entidades e lideranças estiveram presentes para entregar esse documento, essas assinaturas ao deputado Arnaldo Faria de Sá, inegavelmente um grande defensor das causas dos aposentados. Mas a nossa preocupação, e agora é fundamental que a associação ingresse numa nova etapa, a preparação à aposentadoria. Isso é traumático. A pessoa, quando vai se aposentar e não tem uma preparação, ela poderá dar entrada na sua mente a um processo depressivo. O que vai ser o meu futuro? O que eu poderei almejar ao meu futuro? E tem razão. O governo do estado de São Paulo, a propósito desse assunto, está preocupado com o encaminhamento das futuras aposentadorias. Dentro de breves anos, acho que não vai consumir mais do que 8 anos, nós teremos aqui no governo do estado de São Paulo uma massa de 44% de todos os servidores serão aposentados. E aqueles que não se aposentarem dentro desses breves anos, eles estarão já se preparando para a aposentadoria, ou seja, contando o tempo da iniciativa privada e com o serviço público onde ele trabalhou para computar para a aposentadoria. É uma grande preocupação do governo e nossa aqui da associação, tendo em vista de que maneira nós vamos enfrentar o futuro dos aposentados que a cada dia aumentam as fileiras em nossa associação. Hoje nós temos 242 mil associados. E desses 242 mil associados, nós temos na capital 32.609 que são aposentados. No interior, são 46.777 servidores aposentados. Ou seja, nós temos uma massa de pessoal de ativa, mas prestes a entrar nessa cota dos 44% e da progressividade de aposentadoria, 163 mil servidores. Em curto espaço de tempo, nós teremos uma enorme preocupação. E aqui, na associação, nesta oportunidade, com essa comissão, é que nós temos que deflagrar atitudes, ações para nos prepararmos para este grande desafio. Eu encerro as minhas palavras, vou ser obrigado a me ausentar, porque nós dispensamos nossos funcionários na sexta-feira, ontem dispensamos também, e acumulou-se o trabalho que a gente tem que desenvolver, trabalho burocrático aqui da associação. Então, eu desejo a todos vocês a compreensão, a participação, o apoio a esta nova iniciativa da associação. E aproveito para desejar a todos uma boa tarde, uma feliz tarde do dia 19, né, a histórica dia 19 de junho de 2013, em que eu tenho certeza que vocês deram início a uma grande campanha que se tornará efetiva em nossa associação. E que Deus abençoe a todos vocês, contemplando vocês com longa vida. Muito obrigado a todos. Agradecemos as palavras do nosso presidente. E agora, novamente, eu devolvo ao doutor Luiz Manuel Geraldes para a apresentação do nosso palestrante. Então, depois da apresentação do palestrante, nós vamos sair da mesa para poder descer o telão e ele exibir a sua palestra, né? Então, já falei, integra a comissão, Dr. José Luiz Rinay Costa, graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, especializado em Medicina do Trabalho pela Unicamp,
mestrado em Clínica Médica e doutorado em Saúde Coletiva pela Unicamp, professor assistente doutor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, do Departamento de Educação Física do campus de Rio Claro, coordenador do programa de Cinesioterapia Funcional e Cognitiva para idosos e do Laboratório de Exercício Físico e Neurociências. Dr. Rinay é associado à FIPESP, trouxe para nós a ideia de implantação do programa de preparação para a aposentadoria, tem muita experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em políticas públicas municipais voltadas à população idosa, atuando principalmente nos seguintes temas: atividade física e saúde, saúde do idoso, gestão de saúde, envelhecimento e políticas públicas. Com a palavra, então, Dr. Rinay. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande. Deixa eu só ver como é que eu ligo aqui. Isso. Participar, né, desse, como disse o presidente, um momento histórico da associação, que é a instituição do programa de preparação para a aposentadoria, que ganhou o nome de Nova Etapa, né, por ter essa ideia de ser mesmo uma nova etapa. Eu não sei exatamente aqui. Isso. Então, o meu nome completo é... Veja, eu estou com um probleminha aqui. E o meu sobrenome, Riane, que é mais conhecido, é o e-mail também. Então, como já foram passados os e-mails aqui da FIPESP, o novaetapa@fipesp.org.br, também receberemos sugestões, se vocês quiserem. Mas esse trabalho todo que nós estamos fazendo junto à FEPESP é feito em parceria com a Marilis, minha esposa, que é assistente social, mestrando em gerontologia e está pesquisando exatamente esse tema na sua dissertação de mestrado. E nós temos o e-mail também da Marilis, lá da Unesp, em Rio Claro. Nós temos... primeira questão é tentar rapidamente mostrar como é que nós vamos levar essa conversa hoje. Então, a ideia de que seja tentando responder 4 perguntas. Uma primeira pergunta, que seria: por que surgiram programas de preparação para a aposentadoria? Aqui a sigla, né, tradicional é PPA, mas faz muita confusão nos municípios, porque tem também o plano plurianual. Tanto que, né, o setor de marketing sugeriu que, como tem na escola de governo, a escola aqui da FEPESP, um curso todo e toda uma atuação no PPA, que é o Plano Plurianual, que o nosso programa aqui na FEPESP sobre a preparação para a aposentadoria chamasse Nova Etapa, e foi uma feliz sugestão. Aí nós temos, então, a primeira pergunta: por que surgiram os programas? A segunda: por que implantar programa de preparação para a aposentadoria na administração pública? Qual a especificidade? Faz sentido isso? Uma terceira pergunta, e a quarta, referentes ao programa Nova Etapa. Por que uma associação de servidores públicos, como é a FEPESP, deve implantar um programa que seja, o caso, o nosso programa Nova Etapa? E que atividades esse programa deve ter? Então, na primeira pergunta, nós vamos tentar abordar, primeiro, um dos motivos para se implantar programas de preparação para a aposentadoria é o envelhecimento da população. A expectativa de vida, alguns anos atrás, há 50 anos no Brasil, era de 50 e poucos anos. Então, a pessoa se aposentava e, logo em seguida, estava chegando o seu fim da vida, a duração média da vida. Mas hoje, a expectativa de vida média no Brasil está em torno de 73 anos, mais para as mulheres do que para os homens, e as pessoas, e muitos estão vivendo até 90 anos, 100 anos, temos muitos centenários no Brasil e no estado de São Paulo. Então, a ideia é, a pessoa agora não terá mais alguns meses ou poucos anos após a aposentadoria. Ela terá, no tempo pós-aposentadoria, 1/3 da sua vida, 30 anos ou mais. Então, é necessário preparar-se para essa etapa, para essa nova etapa, e esse é um dos fatores. O segundo é que o trabalho
na forma com que a nossa sociedade se organizou, tem um papel muito grande na vida das pessoas, particularmente dos homens, mas mais recentemente com a entrada da mulher também no mercado do trabalho, de ambos, de homens e mulheres. Em que tanto no interior é muito comum, por exemplo, eu sou professor na Unesp, a pessoa ser conhecida como fulano de tal da Unesp, né? Quase que o trabalho é um sobrenome da pessoa. E aí chega um momento em que rompe essa vinculação. E a centralidade do trabalho muitas vezes fez com que a pessoa tivesse todos os seus vínculos de amizade e de relacionamentos e a sua vida, o seu cotidiano, a sua rotina vinculada ao trabalho. Ao aposentar-se, cria um vazio nesses contatos. Aí existe também mudanças nas regras da aposentadoria que estão em curso. E isso, tanto no setor público quanto privado, foi colocado aqui pelo presidente, né, várias legislações ao longo de muitos anos que vem acontecendo, que inclusive, lógico que a gente fica, quando está chegando perto da aposentadoria e aparece uma mudança na legislação que leva a aposentadoria para frente, a gente fica frustrado. Mas temos que entender que há necessidade, e o mundo todo está fazendo isso. Todos os países estão adiando o máximo possível a aposentadoria porque o sistema de previdência é insuficiente pela arrecadação que faz para pagar 30 ou mais anos de aposentadoria para as pessoas. Então, há uma necessidade. O duro é quando ela é desigual, quando ela é injusta para alguns setores e não para outros, né? Mas essas mudanças fizeram, então, com que algumas pessoas tivessem perdas salariais e que tivessem que fazer um trabalho pós-aposentadoria também. Há mudanças que estão acontecendo no quadro de saúde. Com o envelhecimento da população e com a mudança que aconteceu do ponto de vista de tratamento médico, de diagnóstico do meio ambiente, hoje prevalecem doenças que são de evolução longa. Então, muitas vezes a pessoa vai ter o diagnóstico de uma doença assim que se aposenta. E aí vai viver o período da aposentadoria no tratamento de uma doença. Se ela estiver bem controlada, não tem problema. O problema é se não foram tomadas providências ao longo da vida funcional e depois viver a aposentadoria na condição de doente. A fundamentação já foi falada pelo Dr. Geraldes, né, que é a Lei da Política Nacional do Idoso, que é de 94, e depois o Estatuto do Idoso de 2003, que é a mais recente. E aí nós temos, então, esse quadro tenta mostrar a relação entre crianças e idosos. Isso vem mudando muito rapidamente. Em 1981, nós tínhamos uma proporção de 6 idosos para cada 12 crianças até 5 anos. Em 2004, nós já tínhamos isso, mais idosos do que crianças até 5 anos, e isso vem mudando cada vez mais. Então, isso desafia as políticas públicas também. Nós temos uma diferença na expectativa de vida, eu já falei, as mulheres normalmente com uma expectativa maior, e uma vez fazendo uma palestra para idosos e idosas, predominantemente idosas, como temos hoje aqui, eu perguntei, por que os homens morrem mais cedo? Por que os homens vivem menos? Aí uma das senhoras falou assim, porque eles não se cuidam. Né? E isso é uma parte da verdade. Alguém falou que é verdade. Isso é uma parte da verdade. Mas também, entre os homens, acontecem muitos acidentes e violência ao longo da vida. E muitos homens não têm a oportunidade de envelhecer. Então dá uma diferença significativa de 7 ou 8 anos. Quando a gente fala que a expectativa de vida está em 73 anos, para quem tem 20 anos, tem mais 50 e tantos anos pela frente. Mas para quem já passou dos 70, né? Alguns, inclusive, quando a gente fala isso, fala baixinho, né? Não divulga muito isso. Por quê? Então há sempre uma oportunidade de a gente recalcular isso. E quem chega nos 60 anos, esse é um indicador de saúde importante, a expectativa de vida ou esperança de vida aos 60 anos. Pode recalcular. Mas olha, se a gente está com 60 anos, tem mais 20 e poucos anos, em torno de 25 anos hoje, a mais para viver. Mas se chegar nos 80, tem mais uns 15. Se chegar nos 90, tem mais uns 12. Sempre tem um pouquinho para frente, mas não passa dos 120. Né? Desculpem se estou frustrando alguém. Né? É muito otimismo, né? Então, por enquanto, olha, eu espero que não mudem isso. Né? A gente tem que dar chance para mais pessoas
viverem, né, ter esse contato com o mundo. Então, e além disso, está caindo o número de filhos por mulher em idade fértil, o número de filhos por casal. Tudo isso muda a nossa economia. Então, há um processo de envelhecimento da humanidade, há um processo de envelhecimento na América Latina, no Brasil, em outros países da nossa região, mas também há envelhecimento nas nossas cidades, em cada uma das nossas cidades. E, infelizmente, o envelhecimento é um processo heterogêneo, com diferenças muitas vezes brutais. Alguns ficarão na janela, não está muito claro de ver aqui, né? O indivíduo, quando se aposenta, aqui está mais claro, o sonho é ficar na janela vendo o mundo passar. E depois de alguns anos percebe que ficou na janela e o mundo passou. E aí é tarde. Então é importante aposentar-se e ficar na janela alguns minutos para ver onde vai, né? E sair. E seguir caminho. Tem também, vamos ver se eu entro aqui mais fotografias, a oportunidade de aprender, de estar sempre tendo novas tecnologias, de comemorar, temos muito a comemorar ao longo de toda a vida, a possibilidade de aprender coisas novas, de viver de memórias também. Então, a Universidade da Terceira Idade, que nós temos na Unesp, temos em várias outras universidades, é uma realidade hoje, mas infelizmente temos idosos envelhecendo numa condição de miséria, de pobreza, de abandono, de solidão, e esses também têm que ser pensados, e que nós temos que ter um olhar diferenciado para setores que sofrem mais. Também, envelhecimento não é sinônimo de adoecimento, mas há um aumento da probabilidade de ter doenças, algumas delas incapacitantes. E aí é importante, às vezes, a presença dos cuidadores, que na maioria das vezes, hoje, os cuidadores de idosos também são idosos. Ou são o próprio cônjuge, marido ou mulher, ou é uma filha ou um filho mais velho, geralmente a filha, né, que acabam todos também sendo idosos, muitas vezes precisando de cuidados e precisando cuidar. Há uma mudança nos quadros de doença, eu já falei isso para vocês, não vou entrar em detalhe aqui, né? Uma outra oportunidade, uma outra palestra da nova etapa poderá ser as mudanças que estão acontecendo no cenário brasileiro em relação à saúde. E a saúde não depende apenas de serviços de saúde. Para ter saúde, a nossa legislação que organiza o Sistema Único de Saúde, baseado na Constituição, diz que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento, e vai seguindo meio ambiente, trabalho e renda. Uma vez eu estava também fazendo uma dessas palestras, né, que às vezes a gente é convidado para fazer nas conferências municipais do idoso, nos núcleos de Universidade da Terceira Idade, e eu fui falando, vocês concordam que todo mundo tem direito à alimentação? Sim. Todo mundo tem direito à moradia? Sim. Aí quando eu cheguei aqui, falei, todo mundo tem direito a trabalho e renda? Uma senhora que estava na frente falou, se eu puder ficar só com a segunda parte, eu agradeço. Ela falou, eu já trabalhei tanto na vida, eu queria ficar com essa tal da renda aí que estou precisando. E aí também precisamos de educação e cultura, precisamos de esporte e lazer, de transporte, porque infelizmente a lógica das nossas cidades depende muito do transporte. Que bom seria se as pessoas pudessem trabalhar, produzir, consumir, morar num espaço que andassem de bicicleta ou a pé. Rio Claro é uma cidade que tem muita bicicleta. Nós temos hoje crescendo no mundo todo as ciclovias, as ciclofaixas, mas tem cidades que não dá para fazer isso pela distância, pelo problema do trânsito, né? A topografia muitas vezes também não ajuda. Isso tudo está na legislação que organiza o Sistema Único de Saúde. Então, quando nós falarmos que estamos buscando com o programa Nova Etapa saúde, nós estamos buscando, na verdade, qualidade de vida para ter saúde. E nós precisamos, então, que todas essas políticas públicas funcionem adequadamente. E aí, estávamos dizendo que a legislação que disse sobre a preparação da aposentadoria, a Lei 8.842, que é de 94, que instituiu a Política Nacional do Idoso, tem lá um artigo que fala sobre, na área de trabalho e previdência, a criação de programas. Então, garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso quanto à sua participação no mercado de trabalho, no setor público e privado. E, além disso, tinha um outro inciso
que é o inciso C, que fala em criar e estimular a manutenção de programas de preparação para a aposentadoria nos setores públicos e privados. Então, todos os setores devem ter programas de preparação para a aposentadoria com antecedência mínima de 2 anos. O nova etapa está propondo 3 anos, né? Mas como não pegou isso, né? Tem lei que pega e não pega, artigo da lei que pega e não pega, o Estatuto do Idoso falou, olha, se não fizeram um programa de preparação para a aposentadoria com 2 anos de antecedência, vamos ver se com 1 ano funciona. E aí apareceu a ideia no item inciso 2, como foi dito, preparação dos trabalhadores para a aposentadoria com antecedência mínima de 1 ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, olha aí a ideia de nova etapa, conforme seus interesses, e aí a importância, e o Dr. Geraldo enfatizou, uma marca que deve ter os programas de preparação para a aposentadoria, e particularmente o nova etapa aqui na FEPESP, que é a participação de todos os membros que estão envolvidos no programa, ajudando a decidir, portanto, conforme seus interesses, e buscar esclarecimentos sobre direitos sociais e de cidadania. E aí, nós temos também o estímulo que as empresas privadas admitam idosos ao trabalho. Nós sabemos do quanto o mercado de trabalho muitas vezes é cruel, né, com idosos que não conseguem, numa certa faixa etária, mais trabalhar para ter uma aposentadoria, inclusive, com melhor valor. Interessado nesse tema todo, a minha tese de doutorado que eu fiz na Unicamp em 2002 foi sobre Em Busca da Cidade Perdida, o município e as políticas públicas voltadas à população idosa. Então, existe um capítulo que é a tese minha do doutorado, que fala sobre a pauta da política municipal do idoso. E isso é importante. A FEPESP, que tem uma permeabilidade no estado todo, poderá ajudar muito com os nosso programa, com as nossas contribuições, a estruturação de políticas do idoso nos municípios, envolvendo todas as áreas que nós já comentamos aqui, que são determinantes e condicionantes da saúde. E aí, por que implantar PPA na administração pública? Uma primeira questão é que tem muitos servidores públicos em todas as cidades. Nós temos nos 3 poderes, né, nas 3 esferas de gestão, e nós temos então a administração pública como um grande empregador e que muitos estão para se aposentar, que o presidente também chamou a atenção sobre isso. E há necessidade de fazer isso na administração pública. Nós estamos também discutindo com o Ministério do Planejamento a questão da preparação para a aposentadoria nos órgãos federais, né? E que bom se a gente conseguir, pela FEPESP, que todos os órgãos públicos estaduais de São Paulo venham a desenvolver seus próprios programas. Além disso, os órgãos públicos, as prefeituras e muitos órgãos estaduais são referência nos nossos municípios, e o que é feito de bom normalmente ajuda ao setor privado a fazer coisa semelhante. A facilidade de fornecer informações, seja as bibliotecas que tem nos nossos órgãos públicos, nas universidades públicas, e a possibilidade de divulgação na internet. Todos os órgãos hoje têm sites, né, têm espaços na internet para divulgação. E a facilidade de troca de experiências, para a gente não ficar repetindo, não ficar descobrindo a pólvora novamente, né? A Unesp tem um papel importante. Nós temos discutido a preparação para a aposentadoria no interior da Unesp, que ela é multicampus, ela tem a distribuição em muitas cidades, muitas delas, inclusive, que têm unidades regionais da FEPESP, né? E pode ser uma parceria interessante, assim como outras universidades do nosso estado. Essa é a distribuição da Unesp em todo o estado. A outra pergunta, e por que a FEPESP, então, deve entrar nessa questão? Né? O professor Dr. Geraldo já adiantou, o Dr. Duarte também, né, falou sobre a importância da FEPESP. Não é novidade. A FEPESP tem um conjunto de atividades, contando com um grande número, né, quase 250 mil associados. É uma população muito significativa. E também com essa capilaridade, está distribuída em todo o estado de São Paulo. Então, o que a gente fizer na FEPESP, a gente está chegando em praticamente todos os municípios, ou pelo menos nos municípios mais significativos.
A FEPESP já tem, também já foi relatado aqui, quanta coisa vem fazendo na área de previdência com a comissão que foi constituída de 2010 para cá, as lutas anteriores em toda a questão da legislação, então não é novidade. Eu sei que quando a gente fala num trabalho desse na FEPESP, as pessoas falam assim, mas a FEPESP não é só colônia de férias, né? É um papel e é importante esse também, as URLs, né? Mas a FEPESP é muito mais do que as colônias de férias, né? Tem, além disso tudo que foi falado e já foi citado várias vezes, a escola FEPESP também, que tem um papel importante na formação dos funcionários, dos servidores públicos de modo geral. E ela pode servir de estímulo, então, a que outros órgãos, diferentes órgãos da administração pública, implantem o programa. E aqueles que já têm os seus programas podem contar com a FEPESP como uma complementação, como um adicional. Eu não sei exatamente como é que está o meu tempo. Eu tinha tentado voltar aqui. Eu tinha mostrado só o painel, né, o papelzinho que a gente distribuiu para várias pessoas lá no encontro em Guarujá, e que algumas pessoas, né, levaram isso muito a sério, como o Dr. Geraldo aqui, mas eu gostaria de destacar o papel do Danglares também, que surgiu a nossa discussão sobre a FEPESP atuar na administração, na preparação para a aposentadoria, numa conversa informal na colônia de férias em Campos do Jordão. Eu estava com a Marilis, meu cunhado, minha cunhada, estávamos conversando com o Danglares e sua esposa, Danglares Junta, que é conselheiro, né? Então, ele, quando ficou sabendo que nós estávamos trabalhando com preparação para a aposentadoria, falou, nossa, nós precisamos fazer isso, e deu até o testemunho dele sobre isso, de outras pessoas. E quando nós nos encontramos lá no encontro de servidores do Guarujá, ele ficou muito feliz e tem sido um parceiro importante nessa discussão. Mas o que a gente pode fazer, então, na FEPESP, no programa Nova Etapa? Eu não sei como é que nós estamos de tempo aqui, porque depois também a possibilidade de termos perguntas e respostas, além de contribuição dos membros da comissão, que podem complementar. A Marília está presente aqui. Nós temos o Paulo, que é um aluno do Paulo Moraes, né, do mestrado lá da Unesp, e que também nos ajudará nesse programa. Então, eles podem complementar e também fazermos esclarecimentos de quem tiver necessidade. Bom, então uma primeira forma de atividade são essas que nós estamos fazendo aqui, uma palestra, e que periodicamente pode ser feito. Que bom se a gente pudesse fazer semanalmente, pelo menos uma por mês, se a gente conseguir manter, seria muito bom. E nós temos aí já uma série de temas que depois nós vamos sugerir alguns, mas, volto a dizer, só é um bom programa de preparação para a aposentadoria se tiver a participação de todos os envolvidos. Mas não é só palestra em que vem alguém e fica falando, e aqui é importante porque nós estamos chegando a muitos lugares, pelo menos no Rio de Janeiro, em Brasília, em Manaus, eu sei que estão assistindo porque tem filhos nossos que estão nessas cidades, né, e prometeram pelo menos que iam assistir. Mas então, quantas vezes nós curtimos as colônias de férias juntos aí? Depois tem mais 2 filhos também, um em Campinas, um em São Paulo, que também, mais próximos aqui, são só 5. Parei, achei isso aí. E aí não ficar só uma pessoa falando, seja aqui, seja na internet, também são as chamadas rodas de conversa. Os espaços que as pessoas possam trocar experiências, contar sobre como superaram certos desafios, ou estão vivendo determinados dilemas, seja pessoais, seja familiares. Por exemplo, tem uma informação de que no Japão tem a síndrome da mulher do marido aposentado. Quer dizer, é que a mulher, quando o marido fica aposentado e volta para casa, tem gente balançando a cabeça aqui. Não é só no Japão que tem isso? Aqui também tem mulher que começa a sofrer porque o marido aposentou. Então, e aí vem mais um componente importante de um programa de preparação para a aposentadoria e que o Nova Etapa também tem que considerar. É a participação da família nesses eventos. Porque a família precisa entender que algumas questões são comuns a várias pessoas. Não é
da cabeça só do fulano ou da fulana que está acontecendo isso. Está acontecendo isso em muita gente. E também ajudar a colocar os seus dilemas, né? Então, são rodas de conversa com aposentados, é bom trazer experiência, e estão todos convidados também a participar do programa Nova Etapa, como disse também o doutor Geraldo. E também é importante que a família participe desse processo, além daqueles que estão se preparando para a aposentadoria. Bom, e aí, a questão das excursões e visitas a museus, coral, grupo de teatro, grupo de dança, enfim, atividades culturais e artísticas das mais diferentes. Isso é importante. Tem muita gente com muita qualidade, com muito potencial, com muito talento, que até hoje não descobriu. Por quê? Teve que começar a trabalhar cedo, mexer com arte era inútil, era porcaria. Quantas mulheres só se descobriram como atletas depois da aposentadoria? Né? E passaram a participar de um grupo de terceira idade que tem lá um voleibol adaptado, ou que tem um atletismo, e descobriram a sua vocação, que poderia ter sido ao longo da vida, mas pelo menos na etapa da aposentadoria. Então, descobrir talentos e aperfeiçoá-los. É sempre tempo de aprender. Para isso, alguns terão que aprender. Então, oficinas de arte, com as várias manifestações de artes plásticas, manuais, artesanato. A discussão de filmes. Nós temos esse projeto lá na Unesp em Rio Claro, existem outras entidades que também fazem. O nosso projeto chama Cinema, Educação e Saúde. Que nome nós daremos ao projeto de cinema no programa Nova Etapa? Sugestões de vocês, né? Eu tinha pensado cinema depois do trabalho, né? Mas pode ser durante, né? Ou na etapa final do trabalho, né? No fim da tarde, de manhã, enfim, vários nomes, mas é importante. Por quê? Por que o filme é uma forma de comunicação importante? Porque ele tem a imagem, que é muito forte, ele tem o texto, a informação, que é o roteiro sobre o qual ele se baseou, e tem a música, tem os efeitos sonoros. Somando isso, imagem, texto e efeitos sonoros, eles nos transmitem muito mais do que algo isolado. Então, e principalmente, se ao final dessa projeção abre espaço para discussão com algumas pessoas preparadas para fazer o debate, profissionais convidados, membros da nossa equipe que estará organizando. E olha, pessoal de Piracicaba que está participando ao vivo aqui, já estamos combinando aqui. A semana que vem nós podemos começar um piloto em Piracicaba, porque esse projeto que nós fazemos na Unesp, nós temos uma série de filmes que falam sobre aposentadoria, sobre família, sobre saúde, sobre problemas de relacionamento social. E esses filmes todos já geraram grandes discussões, e é um momento da pessoa aproveitar uma outra história para contar um pouco da sua própria história também. Além disso, nós teremos possibilidade de aproveitar a riqueza. Só imaginando nessa sala, ou de quem está acompanhando pela internet ou nas regionais da FEPESP, quantas histórias estão sendo perdidas. E quanto nós poderemos registrar. Seja, e a Folha do Servidor, né, várias vezes tem depoimentos sobre pessoas que foram a determinada colônia de férias. Como foi nosso início no trabalho no serviço público, onde nós trabalhamos, falar sobre a cidade, falar sobre o bairro. Então, são várias questões. Organizar exposições, né, com a contribuição de todos, vamos trazer fotos, vamos ver como é que era a nossa cidade 50 anos atrás, né? Esse é um trabalho, um dos nossos filhos, uma filha nossa é ecóloga, e nós fizemos uma vez um trabalho sobre vovô e vovó como educadores ambientais. Foi excelente o trabalho. Nós fizemos uma exposição lá em Rio Claro, a história feita por nós, em que foram reproduzidas fotografias da cidade 50 anos atrás, e muitos idosos se emocionaram diante de uma fotografia de um prédio que foi demolido e que foi parte importante da vida deles. Então, essas questões todas podem ser feitas. E também há cursos, né? Sempre tempo de aprender, de conhecer coisas novas, de aprimorar conhecimentos, seja na área de informática, sobre plantas medicinais, cuidados com animais, isso é importante, né?
outro filho é veterinário. Então ele falava que era muito comum o pessoal ir no hospital universitário, lá da veterinária, para levar idosos, levando seus cães ou gatos, e muitas vezes sem problema de saúde. Eles precisavam era de um contato e principalmente saber que eles estavam cuidando bem dos seus animais. Então, todas as questões são importantes que nós temos para discutir. E aí, temas que podem ser feitos na palestra. Né? Existe vida após a aposentadoria, né? Porque com a ideia das... Não existe? E como alguém está falando, né? Se alguém não descobriu isso ainda, é um grande convidado ou convidada para fazer parte do Nova Etapa. Dr. Nivaldo sempre fala que ele não acreditava que os aposentados falavam que não tinham tempo para mais nada. E ele disse que agora ele é testemunha real dessa afirmação. Né? Promoção de saúde e prevenção de doenças, sobre diversas questões. A questão da alimentação é importante. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, quer balé, quer tudo. Mas a comida é importante também, e os aspectos nutricionais podem ser levantados. Aspectos legais e previdenciários da aposentadoria. Algumas das perguntas estão respondidas lá no 81 questões, né? Mas é sempre tempo da gente ouvir coisas sobre isso. Dimensões do lazer. Quantas vezes a gente fala que não tem tempo para passear, para viajar, para assistir cinema, para participar do teatro, porque não tem tempo, e agora está aposentado. Vem com outra justificativa. Né? Mas é porque a gente não aprendeu as oportunidades de lazer. E são muitas dimensões do lazer. E a gente também, muitas vezes, nessa sociedade centrada no trabalho, com muita ênfase sobre a produtividade, às vezes o lazer é visto como algo que não é bom. E pelo contrário, isso é parte da condição humana. E é importante a gente saber aproveitar isso durante a vida toda, particularmente na aposentadoria. A questão da saúde mental no processo de envelhecimento. Nós temos um trabalho lá, por exemplo, com idosos com doença de Alzheimer, fazendo atividades físicas. É um excelente meio não medicamentoso de tratar ou de ajudar o tratamento da doença. Então, saúde mental são muitos conteúdos que podem ser discutidos. Sobre atividade física e saúde, eu sou médico, mas sou professor no departamento de educação física, onde trabalhamos com a questão do envelhecimento, atividade física e saúde. Muitas pesquisas mostrando o quanto é importante para a saúde ao longo da vida a prática regular de atividade física. A questão do trabalho voluntário, né? Não estamos dizendo aqui que todo mundo tem que continuar trabalhando, ganhando ou não, mas muitas pessoas se realizam no trabalho voluntário, seja nas creches, nos asilos, nos hospitais, na igreja, no bairro. São tantas oportunidades que existem aí, as pessoas também precisam saber um pouco mais sobre isso. Atividades intergeracionais. Várias das questões que nós temos colocado aqui, não estamos dizendo que é para ter um clubinho só com aposentados. É fundamental o contato intergeracional. Os aposentados estão se preparando para a aposentadoria, quem está entrando agora no serviço público, os filhos, os netos, é importante a multiplicidade de pessoas com diferentes idades, pelo menos em algumas das atividades. Tem um joguinho dos 7 erros que eu normalmente coloco aqui. Por exemplo, esse primeiro aqui, o que tem de errado? É um senhor, né, com um netinho ali abraçado no pescoço. Uma vez uma senhora falou assim, ele está apertando muito o pescoço. Não, não é isso. É que é ótimo o avô cuidar assim do neto. Mas não é só para isso que ele chegou nessa idade. Vamos combinar, não é isso? Tem muito mais coisa. Curte esse tempinho aqui, mas tem muito mais o que fazer. Esse daqui, o que tem de errado? Uma vez uma pessoa falou assim, ele está com o pé na mesa. Não é só porque ele está com o pé na mesa, ele está com o pé limpo aqui. É que se ele tiver o tempo todo parado, isso faz mal para a saúde. É infarto do miocárdio, é derrame, é um monte de problema que ele vai ter. Agora, se ele chegou de uma caminhada, tomou um banho e está nessa situação, aí está legal, né? Aqueles dois ali estão com um papelzinho na mão, não sei se é da loteria ou se é olerite, contra-cheque, ou do cartão de crédito. O que eu mostro ali, pessoal, é para a gente lembrar que o aspecto financeiro é fundamental.
Não dá para ter uma aposentadoria feliz se não tiver um mínimo de rendimento garantido. E por isso que a FEPESP luta tanto pelo valor da aposentadoria. Aposentar-se é pendurar a chuteira do trabalho, não é aposentar, não é pendurar a chuteira da vida, né? Pelo contrário, é vestir aí o tênis, a sandália ou descalço para curtir a vida. O que tem de errado aqui? Nada, tá lindo, né? Vamos pular isso aqui. Esse daqui tem um indivíduo ali lendo. Ler é muito importante, só não pode ficar o tempo todo lendo, né? Dizem que o Bernard Shaw, né, grande escritor aí, pensador, ele estava cansado de tanto ler e escrever, ele foi mexer no jardim. Aí uma vizinha dele passou assim: "Ô, doutor Bernardo, está trabalhando?" Ele falou: "Não, descansando." Né? Aí ela foi fazer alguma coisa, quando voltou ele tinha terminado o que ele fez no jardim, tomou um banho, pegou o livro para começar a ler. Aí ela passou e falou: "Ô, doutor Bernardo, descansando?" Ele falou: "Não, trabalhando." Então essa questão do que é trabalho, do que é descanso, do que é prazer, é muito relativo, mas é importante diversificar atividades. Atividade cultural, atividade emocional, atividade de trabalho, mas atividade física é importante. O que tem de errado lá no fundo? É que não somos nós que estamos lá, né? A gente gostaria de estar curtindo isso e por isso tem as nossas URLs, né? As do litoral e as também fora do litoral, que nos dão a oportunidade de fazer isso, e quando, na preparação para a aposentadoria, uma das alternativas é fazer esse trabalho também. E mais uma aqui, vamos ver se eu... Está chegando no final, e agora eu... alguém perguntou, por que a gente fica apertando tão forte? Porque esse é o problema da pilha, né? Não adianta... Não sei se eu travei alguma coisa aqui, me desculpem. O problema não estava no aparelho, estava do lado de cá. Era no operador. Acho que eu travei alguma coisa aí. Tem jeito de ir na mão lá? Ali em cima tinha um relógio. Bom, aqui era do programa de atividade física que a gente faz lá na universidade. Tem jeito de ir na mão? Se tiver, eu vou pedindo só para você fazer, então, tá bom? Assim eu não estrago mais nem o aparelho, nem a apresentação. Então, o programa nosso de atividade física, voltado à terceira idade, acontece desde 89, a Unesp em Rio Claro faz isso, uma das pioneiras, e nós temos hoje outros trabalhos, podemos passar? Temos assessorado prefeituras municipais também, e aí é importante órgãos estaduais e federais, organizações não governamentais, todas esses setores da sociedade podem promover atividade física para pessoas que estão envelhecendo. Pode passar? Eu gosto muito de uma música que, para mim, discute a questão da importância do idoso na vida da sociedade e na cidade, que é Passe em Casa. É dos Tribalistas, não sei se todo mundo conhece, mas ela diz o seguinte, pode ir passando. Passe em casa, pode ir. Estou te esperando, passe em casa. Estou te esperando, estou esperando visita, tão impaciente e aflita. Se você não passa no morro, eu quase morro. Estou implorando socorro, ou quase morro. Vida sem graça, se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe em casa. Então, muitas vezes, quem se aposenta está falando isso para a gente. Está falando isso para o colega que ficou lá. Está falando isso para os filhos que estão distantes. Está falando isso para os seus vizinhos, para os seus companheiros, muitas vezes de condomínio. Passe em casa, venha tomar um chá, me convida para sair. E é isso que o programa Nova Etapa, a ideia de pensar nessa nova etapa como uma grande oportunidade e usufruir dela do melhor. Pode seguir? E, para encerrar, um dia nós estávamos fazendo um trabalho desse de preparação para a aposentadoria e pediram os 10 mandamentos da aposentadoria feliz. Ficou mais ou menos assim. A letra está pequena, mas eu vou lendo aí para vocês. Primeiro, prepare-se para esta nova fase da vida, inclusive emocionalmente. Tem que se preparar em vários aspectos, com destaque para a questão emocional. Mantenha-se sempre ativo. Pode ser a caminhada, o jogo adaptado, pode brincar, mas, sobretudo, a gente sugere que dance, né?
A dança envolve os sentidos, envolve a emoção, envolve muitas coisas, é muito bom para a saúde. Participe de atividades culturais diversificadas, como música, cinema, e não só assistindo, mas também produzindo, também sendo ator, produtor da cultura. Mantenha os laços com amigos e familiares, construindo redes de suporte social. É importante, né, a gente se sentir envolvido com pessoas com as quais nos identificamos, para ajudar e sermos ajudados, né, nessa rede de solidariedade que podemos construir, e isso é muito positivo para se ter uma aposentadoria feliz. Seja um eterno aprendiz, seja aprender uma língua estrangeira. Quanta gente é descendente, né, e nunca aprendeu a língua dos pais ou dos avós. É um momento, talvez, de aprender isso. Ou então um instrumento musical, ou então a pintura, o importante é estar movimentando. Isso tudo é prevenção de doença de Alzheimer, tudo isso é mexer com todas as áreas do cérebro, tanto a atividade física quanto as atividades cognitivas e culturais. Curtir a natureza e conhecer os novos lugares, mas também aqueles que estão muito próximos. A gente quer conhecer, às vezes, um mundo e não conhece a cachoeira que tem ali do lado da cidade, ou a associação, a colônia que está mais próxima, né? A questão de fazer planos, sempre, 30 anos a gente tem pela frente, vamos fazer muitos planos e vamos participar das decisões para implementá-los. Isso daqui pode ser o condomínio, pode ser no Conselho Municipal do Idoso, Conselho de Saúde, marchas de protesto, de reivindicação. O importante é também estar participando de tudo que nos diz respeito. Algumas dicas sobre alimentação, incluir legumes, verduras, frutas no cardápio, mas a oração que o Senhor nos ensinou fala, o pão nosso de cada dia, não é da semana nem do mês. E às vezes a gente come como se fosse para guardar. Não tem, tem geladeira, tem supermercado, a gente não precisa guardar no corpo, não. E não olhem para mim que eu sei que eu estou gordo, não. Aí, cuide de sua saúde. Lógico, não estamos jogando a responsabilidade para a pessoa. O poder público, a sociedade tem esse dever. Mas a pessoa também é importante usar esse direito de ter acesso aos serviços de saúde, realizando exames regularmente e acompanhando os tratamentos, adotando hábitos saudáveis, hábitos de promoção da saúde. E é importante sorrir sempre, mas tem hora que a gente vai precisar chorar, ou seja, vamos dar vazão também às nossas emoções. São essas as ideias gerais que a gente queria apresentar nesse lançamento do programa, e que ele tenha vida longa, como foi dito, que todos nós também tenhamos, o programa tenha vida longa, e só terá vida longa se todo mundo ajudar a construí-lo. Muito obrigado. Tudo bem. Pessoal, vamos tentar agora, Thaís, isso, por favor, e ver se há um canal permanente, seja por e-mail, por telefone, sempre nos procurando. Obrigado. Doutor Riane, meus parabéns, os nossos parabéns. Nós ficamos encantadas com as suas palavras e já sabemos o quanto poderemos nos valer dela aqui nesse processo, nesse projeto do Nova Etapa. Quero também cumprimentar o Geraldes pela ter acolhido, né, a proposta, pela iniciativa, pela exposição que fez, que foi maravilhosa, pela precisão, né, com que ele... Deixa eu ficar mais para cá, porque senão nós vamos ficar um pouco distante da turma de cá. Bom, na verdade, ao encerrar, eu queria dar um testemunho, uma experiência que eu passei, e os meus colegas aqui sabem, né? Quando parece que o Geraldo falou que o Duarte já estava aposentado e eu estava em vias de, né? O Duarte não, o presidente ainda não se aposentou. E eu sou coluna do meio. Eu já me aposentei e já me desaposentei e voltei a trabalhar. E eu posso dizer para vocês o quanto é bom estar em atividade, né? O pessoal daqui, a Adelaide, a Elizabeth, o pessoal que é daqui da associação e que já dirigiu o grupo da amizade,
sabe bem de como pode proporcionar felicidade, de como pode proporcionar o alimento da alma, né? Que é essa convivência. Acho que o mais importante é a convivência, é essa música que você falou. Vem pra cá, né? Senão eu morro. Fala comigo, me abraça, me acarinha, vamos ficar juntos, vamos tomar um café juntos. Eu acho que a gente estando junto, a gente está vivendo, né? Então eu estava pensando aqui que vocês podem ser os maiores monitores desse processo Nova Etapa, desse projeto. Porque vocês sabem perfeitamente bem o que vocês têm aqui no grupo da amizade. O quanto vocês usufruem, o quanto vocês dançam, o quanto vocês participam do projeto do cinema, o quanto vocês discutem, o quanto vocês viajam, né? Então, essa experiência de bem-estar a gente tem. Eu, pessoalmente, quando eu aposentei a primeira vez, eu chorava tanto na minha casa, mas eu chorava tanto. Falei, meu Deus, e agora? Acabou, eu vou ficar em casa? Ah, vai lá no tribunal. Não, eu não vou no tribunal, porque eles vão dizer para mim, ih, lá vem ela, né? A chata que quer ficar aqui conversando. Mas eu tinha associação. Então, eu me segurei muito nesta convivência associativa. E eu posso saber o quanto foi importante para mim. Aí, quando eu voltei a trabalhar, eu percebi que é difícil conciliar, mas quanto mais a gente estiver envolvida em projetos, quanto mais a gente puder colaborar, quanto mais a gente puder estar, ser, fazer, mais a gente consegue ser feliz. Então, eu acho que eu sou o único caso ainda, não é, Gilmar, de desaposentação, né? É verdade, eu fui obrigada a voltar a trabalhar porque eu estava aposentada por uma liminar, perdi o processo, não tinha ainda uns comprovantes que o INSS quis e eu voltei a trabalhar. Não foi uma opção. Eu tive que voltar. Então, um dia eu estava sentada aqui, um colega meu falou assim, olha, você perdeu o processo depois de 10 anos aposentada, porque eu não consegui guardar os comprovantes de pagamento do INSS. Eu fui lá atrás, quando eu era menina, que ninguém ousava se preocupar com isso, né? E aí eu tive que voltar a trabalhar. Então, a sensação também, a sensação de aposentar, a sensação de desaposentar, todas são difíceis de encarar. Toda mudança é muito difícil de ser enfrentada, não é? Então, a proposta desse projeto é preparar-se para uma mudança interior. E isso a gente pode fazer estando aposentado, não estando aposentado, daí porque o projeto visa aquele que já está e aqueles que está em vias de. Agora, eu também penso sempre, Geraldes, que o projeto pode alcançar quem não está em vias de e já está aposentado há muito tempo. Por quê? Porque ele tem muito um viés de valorização pessoal. Ele tem muito esse viés de acrescentar ingredientes lúdicos, humanitários, de lazer, de crescimento pessoal, de aprimoramento. Então, o nosso convite, se você quer viver melhor ainda, então, traga sempre um colega que você sabe que está lá pedindo socorro. Convide, traga. Se ele está em vias de aposentadoria, se ele é servidor público, mas para quem não é servidor público, também existe esse processo de preparação para aposentadoria. Só não deixe o seu colega pedir socorro. Seja você um monitor do Nova Etapa, tá bom? Então fica aqui o meu cumprimento, o cumprimento de todos nós, ao autor da ideia, a quem acolheu a iniciativa, o meu muito obrigada, à comissão que ajudou a chegarmos até aqui, e eu tenho certeza que nós vamos a cada dia dar uma ideia diferente e melhor, porque várias cabeças
não é? Pensando bem, assim como a gente pensa, e vocês que já fazem esse programa no dia a dia de vocês, vão conseguir nos ajudar a colocar esse projeto cada dia mais disponível e mais recheado de coisa gostosa para a gente. Tá bom? Então, o meu agradecimento, conte comigo, tá bem? Porque eu adoro participar dessas coisas, tá? Um beijo para todo mundo, obrigada pela presença, até uma próxima vez.